E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma história para este canal. Hoje eu resolvi trazer um assunto, vamos dizer, é um assunto peculiar, às vezes um pouco polêmico, mas necessário de se falar, que é o tema religião. Tá? Vamos falar sobre religião. Nessa semana eu estava em aula, né? E a gente na aula está estudando sobre a Constituição aqui da Itália, né? No caso. E veio um artigo, que na verdade aqui é o artigo 8, que ele fala sobre confessione religiose, né? Como ele fala sobre a questão da religião, né? E lá na nossa sala, né, na minha sala lá de aula, nós temos diversas, assim, é uma sala muito multiétnica e multicultural. Porque nós temos brasileiros, tem ucranianos, temos pessoas da Tunísia, da Síria, enfim. E no próprio centro do imigrante, lá, né, o lugar que a gente estuda, nós temos pessoas de outras nacionalidades, né? Tem indianos, paquistaneses, pessoal lá de Gana, de vários lugares, né? De vários continentes. E aí, o que acontece? É muito rico, né? A gente conviver com pessoas de outros países que talvez a gente não conviveria se a gente também não fosse, né, um imigrante, talvez se a gente não, né, fosse procurar um lugar para poder aprender a língua daquele país que a gente está. E aí, a gente acabou comentando, né, sobre essa questão da religião, justamente porque passou por esse artigo, né, que aqui no caso da Itália, ele fala o seguinte, né, que toda a fé, né, religiosa, enfim, são igualmente livres de acordo com a lei. A confissão, a religião oficial aqui da Itália é a católica, mas toda a confessione religiosa, né, que eles falam aqui, diversa da católica, tem o direito de se organizar segundo o seu próprio estatuto e também, principalmente, quando não contrasta com o ordenamento, né, com a ordem jurídica italiana, com a lei, né? Então, assim, é claro que você pode professar a tua fé, você pode se organizar, pode ter aqui outros templos, né, vamos dizer, religiosos, mas desde que não conflite com a lei italiana. Então, você não é obrigado a ser católico, né? Então, por que eu resolvi falar sobre isso, né? Justamente porque tem algumas pessoas que até vai morar em outro país justamente para fazer alguma missão, né? Para participar de alguma missão, para fazer crescer uma igreja naquele local, né? Enfim, para levar uma igreja, um templo religioso para aquele país, para aquele local. E assim, olha como é importante a gente entender o que a lei daquele país fala. Porque será que eu posso professar minha fé ou até fazer algum tipo de missão naquele país? Vai ser aceito? Quanto que é importante para mim eu professar aquela fé? Entende? Eu encontrar algum local no qual eu posso, né, frequentar e exercer a minha fé, vamos dizer assim. Então, assim, para algumas pessoas isso não é o fator principal, mas para outras realmente pode ser. E de repente, se for o seu caso, é importante que você veja, né, se naquele país é livre, né, você professar essa fé, tá?
E também por que eu tô gravando esse vídeo, né? Porque as próprias moças, né, que estudam comigo, elas são muçulmanas. E elas disseram que aqui na Itália elas nunca tiveram nenhum problema, né? Enquanto tem realmente, claro, tem algumas pessoas que confundem a religião com o comportamento, né, de alguns grupos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas que elas em si nunca sofreram, né, nenhum tipo de preconceito ou alguma coisa em relação à fé, né, à religião que elas professam, né? Então é bem bacana isso de se levar em conta, é interessante você levar em conta isso, porque é uma coisa que tem que ser vista, entende? É uma coisa que tem que ser vista. Eu tô um pouco desconfortável de falar desse assunto, embora seja importante, porque as pessoas confundem justamente isso que elas comentaram lá na nossa aula. As pessoas confundem muito você ter uma religião e de repente isso ser visível, né, na roupa que você veste, no comportamento que você tem. Exemplo disso, né, é quando algumas mulheres vão para determinados países e elas são, entre aspas, obrigadas a usar um certo tipo de vestimenta, justamente porque em certos lugares específicos não é permitido entrar, né, de determinada forma. Então, nem vamos falar, né, entre aspas, da cultura árabe, né, que tem muito esse quesito muito forte, né, de você ter que usar certo tipo de vestimenta. Mas eu já vi vídeos de pessoas querendo entrar e até mesmo igreja católica com uma roupa de alcinha e ela não poder, né? Ela teria que estar com uma blusa, pelo menos de manga, para poder entrar, né, numa igreja. Então, assim, eu vou deixar para vocês agora passando como que são. Eu fiz uma pesquisa, né, bem rápida no Wikipedia sobre quais são as religiões no mundo, né? Até por país, tem até separado. Eu peguei no Wikipedia, tá, gente? Eu não sei se isso reflete a realidade. Então, acho que vale a pena a gente pesquisar e entender como funciona esta questão naquele determinado país. Ok? Então, esse é um assunto, vamos dizer, que é importante, que fala sobre a religião em si. Então, eu acredito que se você vai migrar por essa razão específica, eu acredito que vale a pena pesquisar bem a fundo como que funciona aquela religião em determinado país e principalmente o quanto você está coberto pela lei para professar a sua religião em determinado local. Va bene? Então essa é uma pequena e curta história para te, né, fazer refletir um pouco a esse respeito e o quanto, de repente, isso, qual o percentual de importância que isso tem na sua vida, se você vai emigrar ou se você, né, pretende até visitar um determinado país. Ok? Até o próximo, obrigada para quem estava até aqui e comente o que você acha a esse respeito.